disciplina é Introdução a Ensaios e Controle Tecnológico. O que a gente vai ver nessa disciplina, então, tá? Vamos lá falar sobre, tá? Inclusive, o coordenador até falou para mim, explica, fala muito bem para os alunos qual é a ementa da disciplina, né? Explica direitinho para que não fique dúvida. E eu pensei, nossa, é verdade, eu acho que no semestre passado eu cheguei e não falei para vocês qual era a ementa da outra disciplina, né? Então vamos começar já aí por isso, tá? Antes mesmo de falar sobre a ementa, só para falar para vocês que todo início de aula eu vou apresentar aqui o plano de aula, falando tudo que eu espero trabalhar na sala. Então hoje eu vou mostrar o objetivo da disciplina, a ementa, falar da disciplina como ferramenta de trabalho, plano dela, aulas práticas, critérios de avaliação, frequência, metodologias ativas e trabalho em grupo. É um pouco do que eu vou falar aqui hoje com vocês, tá? Vão ter alguns espaços aqui para dúvida, mas quem já quiser colocar no chat, se tiver alguma pergunta, pode colocar, tá? Então, aqui nós temos algumas fotos, tá? Algumas imagens, que são imagens em laboratório, de ensaios feitos aí, tá? Realização de algumas técnicas, né, de ensaio para avaliar alguns materiais. Então, quais são os objetivos dessa disciplina? Estudar alguns temas e experimentos relevantes para o controle de obras, tá? E também discutir o mundo do trabalho. Então, o que acontece? Você olha a ementa assim, fica meio vago, o objetivo da disciplina fica meio vago, né, pessoal? Mas aí com a ementa dá para entender melhor aqui um pouco o que a gente vai trabalhar na disciplina, tá? Então, veja, como é uma introdução a ensaios e controle tecnológico, e é uma disciplina só de 2 horas aula, apresentada ainda no segundo semestre, né, do curso. Então, na ementa, o que faz parte dela, tá? Vou falar com vocês sobre introdução à experimentação. O que é a experimentação, tá? Principalmente aqui no setor da construção, tá? Vou falar sobre tipos de experimento. Quando a gente fala em materiais de construção, quais são os tipos de experimento que a gente tem que fazer? Nós temos experimentação química, experimentação física, experimentação mecânica, tá? Será que só mecânico que é importante? Então, vou falar um pouco aí sobre quais são os tipos de experimento que nós temos, tá? Porque às vezes é solicitado uma técnica experimental para você de algum material que você vai receber na obra que você nem fala, para que fazer esse ensaio? Então, a gente vai discutir um pouco aí sobre esses tipos de experimento, tá? Normas, claro, porque está relacionado a esses tipos de experimento. Falar um pouco sobre laboratórios de uma indústria, né? E um pouco aí sobre de uma obra, laboratórios de uma obra, tá? Instalações laboratoriais, tá? Quais são os equipamentos mais comuns que a gente encontra aí, tá? Em empresas que trabalham aí com laboratórios que avaliam aí materiais de construção, tá? Avaliação de resultados experimentais, esse daqui, na verdade, é o item mais importante da disciplina, tá? Se eu recebo um relatório de um material que chegou na obra, como é que eu analiso isso, tá? Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que eu preciso falar aqui com vocês, por quê, tá? Ainda que vocês tenham que realizar, dependendo do cargo que vocês estão, ainda que vocês talvez, pode ser que tenham que realizar na prática algum desses ensaios, mais importante que realizar um ensaio é saber avaliar os resultados desse ensaio, tá, gente? Porque isso é um custo superior, tá? Então, não saber avaliar os resultados pode prejudicar e muito vocês aí, tá? No trabalho. Saber avaliar, saber analisar, saber ler norma, na verdade, né, para saber o que tem que fazer na hora de avaliar, né, um resultado também de um experimento, tá? Experimentação de modelos reais e modelos reduzidos, né? Então, assim, chegou um concreto numa obra, né? Quanto que eu tenho que tirar de corpo de prova? O que é uma amostragem boa para mim? Chegou um caminhão, eu tenho que tirar quantos corpos de prova? E aí, eu tiro esses corpos de prova, simplesmente vou lá, faço um ensaio mecânico e tiro a média e beleza? Não, eu tenho um controle estatístico para tratar esses dados. Não é simplesmente só ir lá e fazendo, né, os ensaios para verificar a resistência mecânica. Então, já falar assim um pouco assim, ó, como é que eu tiro uma parcela reduzida desse meu todo e isso se torna representativo, ok?
Quem tiver dúvida, coloque no chat, por gentileza, tá? Assuntos relevantes para o controle aí e a qualidade das obras, que vai estar embutido aí dentro de tudo que a gente vai falar, tá? O 8º item, visitas monitoradas a laboratórios da região. Por que eu coloquei em vermelho? Eu já trabalho nessa disciplina há 6 semestres. Nunca consegui fazer visita monitorada a laboratórios nessa disciplina. Por que eu nunca consegui? Imagina, como é que eu consigo levar alunos em 2 horas aula para uma empresa, fazer uma visita e voltar para chegar a tempo para outra aula? Impossível. Já fiz visitas monitoradas? Já. Em materiais de construção civil, ou até já fiz com alguns alunos que faziam essa disciplina, mas que estavam no outro dia, fora da aula, que aí tinham disponibilidade. Entende? Então, isso é um ponto que ficou na ementa, que eu já discuti com a coordenação, que eu falei, olha, isso precisa alterar, porque ou a gente muda a quantidade de horas, ou então, assim, não dá para fazer isso. Então, eu estou colocando aqui a ementa inteira, completa para vocês, mas eu já estou dizendo para vocês que, infelizmente, assim, ir até um local não é possível. Não é que não é possível agora só por conta da pandemia. Então, o que eu costumo fazer é tentar trazer alguns palestrantes para falar com vocês, tá certo? Óbvio que eu preferia até um laboratório, até porque eu conheço vários laboratórios aí super interessantes para poder levá-los. Alguns, inclusive, fora da cidade, né, que eu trabalho em outros laboratórios aí fazendo experimentos e tal, mas assim, infelizmente aqui, por questões de transporte, distância e tudo mais, fica inviável, tá? E falar sobre o mundo de trabalho e relatos de experiência aí por conta disso que eu costumo chamar os palestrantes, tá? Então, o que eu queria falar com vocês, assim, eu espero que a disciplina, ainda que sejam só 2 horas aula, mas que ela os ajude aí como ferramenta, assim como outros alunos que já fizeram aqui a disciplina como ferramenta de trabalho, né? Assim como alunos já fizeram essa disciplina em semestres anteriores, depois foram trabalhar, né, no controle tecnológico, e eles falando que mesmo sendo uma disciplina só introdutória, mas que já os auxiliou aí, de certo modo, para conseguir trabalhar nessa parte aí de controle tecnológico. Então, eu espero que sirva aí, tá? Como uma ferramenta de trabalho, porque às vezes a gente vê as disciplinas como bloquinhos, como segmentado, né? E às vezes pensa assim, isso aí só vai servir lá na frente, mas não, o objetivo é que ela já dê aí algumas ferramentas aí de trabalho para vocês aí, no que diz respeito a essa parte de controle aí de qualidade, tá? Alguma pergunta por enquanto? Não? Alguém aí, será? Bom, qualquer coisa vocês vão perguntar depois então, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um cronograma. É lógico que eu não vou ficar lendo esse cronograma. Vou explicar primeiro. Eu não vou ficar lendo esse cronograma, porque senão vocês vão morrer de tédio, mas eu preciso pelo menos falar para vocês aí como é que está programado aí, mais ou menos, para acontecer as aulas. Lembrando que é aquela história, eu adoro um planejamento, pessoal, eu planejo muito as minhas aulas, mas vocês lembram como foi semestre passado, né? Eu tive que planejar pelo menos umas 4 vezes aí o semestre. Então, assim, tá tudo planejadinho, mas pode ser que tudo acabe tendo que se reajustar novamente, tá? Então, eu coloquei ali 3 coluninhas. Na primeira tá a data das aulas. Por que eu gosto de colocar a data na aula? Imagina que, sei lá, você vai ter uma aula aqui sexta-feira à noite comigo. Aí você olha o assunto da aula, você tem 25% aí que você pode faltar. Aí você olha o assunto e fala, isso aqui não me interessa. Pronto. Então você decidiu que você vai faltar. E é isso aí, entendeu? Então, eu gosto que esteja planejado, porque pelo menos você já consegue planejar o seu horário e já ter uma ideia aí do que vai acontecer nas aulas, tá certo? E aí você já sabe o que você precisa e o que não precisa, beleza? Então, na primeira semana eu coloco as datas, vocês vão ver que tem 2 datas. Por que 2 datas? Eu dou uma aula para uma turma na quarta-feira e depois eu dou essa aula para vocês à noite. Então, a primeira data é a data para a turma da manhã e depois a segunda data é a data da aula de vocês. Eu fiz um cronograma também, esse cronograma que está aqui no slide, caso vocês esqueçam de olhar o slide, eu coloquei um cronograma também, eu fiz uma à parte e deixei lá em arquivos, que eu vou mostrar depois, para não correr o risco de falar assim, puxa, eu nem sabia que dia que era hoje, que aula que era. Não, já está lá, você pode consultar isso. E se passar por qualquer alteração, eu vou fazer a atualização, colocar aqui para vocês, ok? Muito bem. Então, hoje é para falar sobre
a apresentação da disciplina, comunicação sobre o curso, frequência, etc. Semana que vem, a ideia é falar sobre normas regulamentadoras, tipos de ensaio de materiais de construção, ensaios físicos, químicos e mecânicos, falar um pouco de algumas técnicas aí que servem para avaliar o material e que às vezes a gente nem sabe que tem, porque não usa muito lá na obra e tudo mais, né? Depois a ideia é falar um pouco sobre instalações laboratoriais, tá? Na terceira aula. Quarta aula, falar um pouco sobre controle de qualidade, o que, né, vem a ser exatamente controle tecnológico. Aí falar um pouquinho sobre qualidade na aquisição de materiais, na execução de obras, tá? Aí vocês vão ver aí que tem 2 aulas que estão em azul, atividade extraclasse, reposição de aula. O que significa isso? O Centro Paula Souza fala que a gente tem que dar 20 aulas por semestre. Quando não tem semanas o suficiente, a gente tem que colocar, como eles sugerem, aulas extra que são entregas de atividade. Como eu já vou pedir atividade em sala, então para não ter que pedir mais atividade, eu peço atividade em sala, a gente faz em sala, mas eu deixo essa data aí para entregar caso você perca a aula. Eu perdi a aula, não estava lá. Então vai ter uma data aí sempre para entrega, para não correr o risco de ficar aí sem nota, tá bom? Aí na aula 6, controle tecnológico do concreto. Então, desculpa, voltando só. O que está em azul não significa que vai ter aula, tá? É uma atividade extraclasse. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Se quiser, coloca aí ou fala depois de novo, tá? Aí na aula 6 eu começo a falar com vocês sobre controle tecnológico do concreto. Mas você falou que é só introdução, ensaios e controle tecnológico? Sim, mas aí não tem como falar em controle tecnológico se não falar sobre o principal material utilizado no Brasil dentro da construção civil, né? Não só no Brasil. Mas, enfim, então, o que eu vou falar de controle tecnológico do concreto, né? Primeiro, a primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês são sobre os métodos de ensaio realizados, tá? Quais são os principais métodos? Aqueles que são prescritos de acordo com a norma 12655. Para quem não conhece essa norma, não se preocupe, eu vou falar sobre ela, do que trata e tudo mais, tá? E aí, quais são os principais métodos, né? O que essa norma fala que a gente tem que avaliar, tá? Beleza. Então, assim, desde quando, beleza, o concreto chegou na obra, aliás, antes mesmo do concreto chegar na obra, o que eu tenho que fazer para pensar em fazer um bom material, tá? E eu acho que esse assunto, assim, é mais importante, sabe, do que nunca, assim, para ser discutido, porque a gente está tendo muito problema estrutural aí em construções, vocês bem sabem, né? Então, na aula 8, eu dou continuidade a essa parte de controle tecnológico do concreto, e aí eu vou falar sobre controle de recebimento e aceitação. Chegou na obra? Beleza. Como é que eu faço um controle estatístico aí dos materiais, tá? Como é que eu faço esse controle estatístico? Não é simplesmente só chegar lá e romper o material e analisar? Não, tem um controlezinho estatístico para verificar isso, tá? Aí na aula 9, eu vou trazer dados de ensaio práticos, tá? Eu não estou falando para vocês, mas a ideia não é só ficar aqui em aula teórica, não, tá? Nas aulas nós vamos ter atividades aí para a gente ir fazendo. Então, assim, a primeira coisa que era para eu ter falado para vocês que eu esqueci é caderno, lápis e borracha para essa disciplina. Caderno, lápis e borracha. Caneta também. Por favor, tá? Porque a gente vai usar, vai precisar bastante. Tudo bem? Ah, o pessoal que já fez materiais de construção civil. Professora, não é a mesma coisa do que eu vi em materiais? Algumas coisas vocês vão ver que eu falo de novo, mas esse controle de recebimento e aceitação, por exemplo, é um tema que eu só discuto aqui. Não dá tempo de falar lá em materiais de construção, tá? Eu só comento, mas assim, aqui que a gente vai fazer aí esses cálculos, tá? E aí, então, trazer ensaios, dados práticos, tá? Para a gente conseguir fazer discussão, analisar. Na verdade, o objetivo aqui é assim, ó, é trazer situação real, situações problema e fazer a análise aí desses dados, ok? Na aula 10, ainda vejam quantas aulas de controle tecnológico do concreto, para garantir aí que a gente consiga passar aí pelas informações mais importantes do que diz respeito a controle tecnológico do concreto. E aí mais uma aula aí com exercícios para poder dar conta de terminar todos esses exercícios aí. E por que isso? Você não pode simplesmente passar exercício para a gente fazer em casa? Posso, mas aí a maioria trabalha e não tem tempo de fazer, não vai fazer, então a gente vai fazer em sala.
Você pode dar aula, então, e deixar o exercício para o final, professora? Não. Nós vamos fazer no meio da aula também, depois eu volto e dou aula de novo, e é assim que a gente vai seguir, tá bom? Porque senão, deixa para depois, deixa só para fazer no final. Aí não faz, depois não entrega, pô, professora, eu tô corrida e tal, então vai fazer exercício na aula, ok? Bom, controle tecnológico de argamassa para revestimento. Então, nós vamos falar aí sobre os principais ensaios que são feitos aí para controle tecnológico de argamassa, né? Só para revestimento. Aí é o seguinte, vocês já devem ter ouvido algum professor falar essa semana, que na semana do dia 21, nós vamos ter a semana tecnológica, o terceiro dia da cultura, tá? Que vai ser no dia 20 ao dia 22. No semestre passado vocês não tiveram, é uma semana que a gente tem aí com várias palestras e tudo mais, tá? No dia 23, que é a aula de vocês, não é mais semana tecnológica. Então, para essa data, eu estou querendo trazer, ainda que não seja mais semana tecnológica, eu quero trazer um palestrante, tá? Eu já entrei em contato aí, na verdade, com 3 e estou esperando a resposta. Porque está muito complicado para o pessoal conseguir dar a resposta, porque fala, agora está muito longe. Mas, enfim. Então, eu quero trazer um palestrante aqui, tá? Aqui no semestre passado foi na FATEC, deu uma palestra até um deles, foi muito legal, que é para falar sobre ensaios, né, de carga para fundações. Então, um desses palestrantes, né, e tem os outros aí também que eu pretendo trazer. Além das palestras que já vai acontecer na Semana Tecnológica, tá? Eu já vou falar sobre isso, Washington, tá? Porque o que acontece? Quando eu comecei a dar disciplina, eu tentei ir fazendo como eu fazia em materiais de construção civil. Como é que eu faço em materiais de construção civil? É uma aula teórica, uma aula em laboratório, uma aula teórica. Só que para essa disciplina não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Veja, eu só tenho 2 horas de aula. E o objetivo aqui da disciplina, você viu lá em uma das questões que está na ementa, é saber analisar dados. Aí eu levava os alunos para o laboratório, nós fazíamos alguns ensaios, e aí o que acontecia? Depois não dava tempo de analisar, e aí eu tive problema com isso, tá? Então, o que acontece? Depois, à medida que foi passando o semestre, eu fui reduzindo bastante as aulas de laboratório, eu só levava para o laboratório quando realmente o pessoal já tinha entendido como é que faziam os ensaios e tudo mais. Mas eu vou falar já com vocês sobre isso, tá? Aí você pode falar assim, nossa, mas não faz sentido, né, na disciplina. Como assim? Não tem ensaios e tudo mais. Por isso que a gente tem a disciplina de materiais de construção civil, que é aquela história, que não dá tempo de fazer em uma, depois com mais maturidade, né, em MCC, a gente acaba fazendo. É que tem alguns ensaios que eu faço aqui, para essa disciplina, que eu já não faço em MCC, como os ensaios para bloco de concreto. Quem está aqui na aula e já fez materiais de construção civil comigo, sabe que eu não faço ensaio com bloco de concreto, porque não faz parte da ementa e eu tenho que cumprir a ementa, senão já viu, né? Então, na aula 13, eu vou falar com vocês sobre o controle tecnológico de blocos de concreto, tá? Para alvenaria estrutural. Então, falar quais são os ensaios que eu tenho que fazer para o bloco, para os prismas, para pequenas paredes aí, que diz respeito a esse sistema construtivo, tá? Seja bloco de concreto com função de vedação, mas também com função estrutural, ok? Então, eu vou falar quais são os ensaios que devem ser feitos com grout, quais são os ensaios que devem ser feitos com a argamassa de assentamento, que isso eu já vou ter começado a tratar lá na aula anterior em argamassa, mesmo que eu esteja falando de revestimento, mas aí eu já falo um pouquinho também de assentamento, tá? E os ensaios do aço aí, vai ter uma outra aula aí que eu vou falar sobre o ensaio do aço, tá? Então, são 2 aulas sobre ensaio tecnológico de bloco de concreto, tá? Uma é para falar sobre os métodos de ensaio realizados, quais são os ensaios que têm que ser realizados, e a outra vai ser uma aula mais prática, tá? Boa noite, Ayane. A outra vai ser uma aula mais prática, por quê? Porque a gente vai ter que falar aí sobre controle de recebimento e aceitação, que é o seguinte, o bloco de concreto. Quantos blocos eu tenho que pegar de um lote? Depende do número depende do número de blocos que eu tenho nesse lote. E aí, como que eu faço o controle estatístico disso? Tá bom? Aí, então, para a aula 15, está previsto falar um pouco com vocês sobre os ensaios que são feitos nos materiais metálicos. E a ideia aqui era ir já para laboratório.
Se estivermos presencial, a aula laboratorial vai ser no dia 13/11. Se não tiver aula presencial, vai ser uma prática virtualizada, né? É óbvio que os outros ensaios, todos os ensaios que eu tenho que fazer, eu vou mostrar vídeo aqui, já estou preparando um monte de coisa, para poder discutir aqui, falar slump test, como é que é feito, um ensaio para verificar resistência à compressão, módulo de elasticidade, como é que a gente mede o módulo de elasticidade e e tudo isso, tá? Mas eu estou muito mais preocupada ainda recebi ali um dado de módulo de elasticidade, o que eu faço com ele? O que ele me diz? Tá certo? Gente, lembrando que a disciplina parece, mas não é uma aula de materiais de construção civil. Eu vou falar sobre ensaios aí, controle tecnológico. Tá? Eu vou falar ensaios que são feitos nesses materiais, mas eu não vou tratar aí das propriedades, não vou ficar explicando, né, como é que fala, as definições dos materiais. Isso vocês vão ter em materiais, e para quem já é formado, não vai fazer materiais de construção civil comigo, infelizmente, porque eu dou aula de materiais 1. Infelizmente para mim, né? Bom, e aí, pessoal, a ideia, se formos a laboratório, seja em laboratório ou seja uma prática virtualizada, né? A ideia é falar sobre os ensaios aí do bloco de concreto e argamassa, mostrar isso, né? Se não tivermos só as práticas virtualizadas, aí o que acontece? Com a volta do semestre presencial, eu estando bem de saúde, estando todo mundo bem, tudo normal, vamos dizer assim, aí eu já conversei com a coordenação, né, e eu vi que já existe um projeto de fazer uma semana para workshops, para que nós, professores que trabalhamos com aula prática, possamos fazer essas práticas com os alunos, sem que vocês tenham que perder outras aulas e tudo mais, ok? Bom, e a ideia também é que no dia 16 seja uma outra aula prática. Acho que isso responde à pergunta, né, Washington? Que seriam essas duas práticas aí, prática de laboratório de concreto. Na verdade, assim, prática em laboratório, porque ao longo do semestre nós já temos algumas atividades práticas, tá? Não é só o que vai em laboratório que é prático, já tem várias outras atividades ali que vão ser práticas, tá? Então, a ideia na aula 16 é uma prática de laboratório de concreto, né? Seja presencial ou virtualizado, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, coloque ali também, tá? E no dia 17, vocês terão que apresentar uma prática em grupo. Não vou falar muito ainda agora, porque eu estou tentando preparar aí uma atividade bem bacana, tá? Mas eu já posso adiantar que vai ser em grupo, ok? Já vamos falar sobre trabalho em grupo. No dia 18, uma avaliação final, vai ter uma avaliação e no dia 19, avaliação substitutiva para alguém, caso alguém não tenha conseguido nota. E no dia 20, entrega de trabalhos e notas finais. Dúvidas por enquanto? Então, falando agora com vocês a respeito das práticas. Aula prática, como eu falei, não é simplesmente como naquela última foto ali, onde eu estou no laboratório com os alunos, aí eles estavam fazendo um concreto, tá certo? E aí o que acontece? Claro que algumas coisas acaba sendo muito mais fácil para mostrar quando eu estou lá, que aí eu pego o concreto, mostro, olho, falo da consistência e tudo mais. Mas eu vou me esforçar ao máximo aqui para tentar fazer o possível para discutir com vocês. Eu estou muito mais preocupada, na verdade, com avaliação, com análise de situações problema, ou seja, de casos reais aí que vocês podem ter aí em obra, ou seja, analisar resultados desses ensaios, tá? E como eu falei, a aula prática não se trata só de laboratório, mas também o uso de aplicativos que eu pretendo fazer aqui com vocês, para a gente conseguir aí resolver alguns probleminhas, certo? Então, vamos falar sobre a parte chata da disciplina, critério de avaliação, tá? Como que está aí previsto para ser aí a avaliação da disciplina, tá? A nota 1 vai ser composta para não ficar aquela surpresa, aquele elemento surpresa, como semestre passado, que cada hora ia aparecendo uma atividade diferente, então agora já está aqui muito bem definida, tá? A atividade 1 tem 30%, a atividade 1 tem 30% na nota 1, tá? Por exemplo, vale de 0 a 10, tá bom? Atividade, todas valem de 0 a 10. Aí, se você tirou 10, beleza, 10 vezes 0,3, então você já tem 3 ali na nota 1. E vai somando com as outras. E aí, essa vai ser a sua nota 1.
e depois vai depender das suas notas nas outras atividades aí para nota 2. Então, a atividade 2 vale 30% também, a atividade 3 vale 40% da nota, a atividade 4 vale 20%, a atividade que é aquela prática em grupo, que é a última atividade lá, vai valer 30% da nota e a avaliação 50%. Muito cuidado quem decidir falar assim, eu vou fazer só avaliação, porque eu não tenho paciência com essas atividades. Se você faz sua avaliação, mesmo que você tire 10, você vai ficar aí com 2,5 de média. E aí, porque é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, acima de 6 está aprovado, abaixo de 6 tem que fazer prova substitutiva. Então, assim, vamos entregar as atividades, tá bom? Até porque, é como eu falei para vocês, essa é uma disciplina que eu quero que vocês façam atividades em sala. Eu não quero ficar amassando mais trabalho para fazer essa classe. Quero trabalhar em sala, a gente vai discutir aqui. Se você terminou, ótimo, você vai lá, publica e pronto, tá livre, sextou e é isso aí. Mas eu quero dar tempo em sala de aula para a gente fazer essas discussões. Eu quero promover debates, discussões a respeito desses ensaios e tudo mais que nós vamos conversar. Tudo bem? Que, aliás, eu estou querendo muito aí falar justamente sobre esses controles tecnológicos aí, por que a gente tem tanto problema, né, ultimamente aí com controle de qualidade nas construções, tá? E a frequência, como eu falei para vocês, é aquilo, tem que ter 75% de presença, 30 horas aula nessa disciplina, né? A frequência vai ficar no SIGA, as notas também vão ficar no SIGA. Todo o resto vai ficar disponível aqui no Teams, tá? Por exemplo, o que eu vou colocar aqui no Teams? Material disponibilizado, né? Material de apoio, todos esses slides de aula vão ficar aqui. Eu vou criar um canal por aula para agora ficar mais dividido, para não ficar aquela confusão que eu deixei no semestre passado para vocês, que vocês ficaram tudo perdido. Eu não sei onde está tal aula, pelo amor de Deus, professor. Então agora eu vou criar canais. Aula 1, aí vai ficar tudo separadinho, tá? As tarefas eu vou colocar todas em tarefas, vou falar a data de entrega, direitinho, tá bom? Com antecedência esse semestre. Tá? Com a data de entrega, roteiro para desenvolvimento das atividades. E no SIGA vai ficar, então, as faltas e as notas, tá? Dúvidas, por enquanto? Washington, eu respondi a sua pergunta? Professora. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Posso ter passado desapercebido, mas eu não percebi informações sobre ensaios de solo, essas coisas. Desculpa, você vai terminar ainda ou eu posso responder? Não, é isso. Ensaios de solo. Sabe por que não está nessa disciplina, Marcos? Porque vocês já vão ter depois uma disciplina para isso, que é a mecânica dos solos. Que não é só mecânica dos solos e fundações, lá. Então, já tem uma professora que leva vocês, né? Que já fala com vocês sobre os ensaios de solos, entendeu? Entendi. Então, só por isso. Mas é claro que, assim, se você estiver precisando de algo mais emergencial, já sabe, qualquer coisa você manda lá no chat, aí eu tento mandar alguma coisa para você aí, tá bom? Em termos de material, tá? É por isso, só, tá bom? Metodologia de trabalho. Então é o seguinte, gente, falei para vocês, né? 4 semanas fazendo capacitação. Para todas as capacitações falaram muito sobre isso, metodologias ativas. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é isso. Alguém sabe o que é isso? Alguém que está aqui sabe o que é isso? Vocês assistiram alguma live daquele Centro Paula Souza? Daquele não, né? Do Centro Paula Souza? Sim. Alguém sabe dizer o que é isso? Sim. Então, vocês sabem o que é uma metodologia ativa? Vocês entenderam o que é? A que eu assisti não falava disso, não. Tá, é porque não foram, acho que para os alunos eram bem menos, né? Para a gente que tinha palestra quase todo dia. Alguém da turma tem ideia do que seja metodologia ativa? Acho que aumentar a interação entre quem está de um lado e quem está do outro, no caso vocês falando aí, nós aqui fora aqui. Na verdade, assim, essa proposta já existe, na verdade, de aula já existe há muitos anos, na verdade, né? Que na verdade, transformar o aluno em protagonista, né? Participar muito mais da aula. Mas e aí, o professor dá aula? Dá, e como dá? E ele tem muito mais trabalho, inclusive, tá?
porque daí fazer essas atividades para promover maior integração é muito mais difícil, dá muito mais trabalho do que eu só chegar aqui e ficar falando, que nem eu estou falando agora, por exemplo, tá? Dá muito mais trabalho. Mas, em contrapartida, já foram feitos diversos estudos, e eu achei interessante, porque vários desses cursos nos mostraram, por meio de artigos científicos, assim, ó, olha só, quando a gente dá uma aula de 50 minutos, quanto é que o aluno consegue absorver disso? Quanto tempo que ele consegue ficar prestando atenção? E aí mostraram também o quê? O quanto que o ganho é muito melhor quando vocês mesmos estão fazendo, estão falando, estão estudando, do que só quando vocês estão recebendo as informações da gente. Então, a ideia na disciplina é tentar. Claro, algumas aulas vão ser um pouco mais conteudistas, porque daí eu tenho que passar, né, o conteúdo. Mas a ideia é que vocês sejam mais participativos. Eu sei que tem gente que se incomoda muito com isso, porque fica, ai meu Deus, né? Deixa eu aqui na minha zona de conforto, ficar tranquila, prefiro só ficar ouvindo, beleza, então não quero fazer nada. Mas é isso, assim, gente. Eu confesso que eu até prefiro, porque eu acho muito chato só eu ficar aqui falando e tudo mais. E é para crescer com a discussão também, entendeu? Apesar de muita gente falar que detesta apresentar palestra e tudo mais, poxa, eu gostei muito da apresentação dos pôsteres semestre passado, aprendi bastante, sabe? Interagimos. Não interagiu tanto quanto eu queria, porque eu acho que o tempo ficou corrido. Mais uma coisa para aprender também. Mas a ideia é que tenhamos aí não só aulas expositivas, mas tentando puxar aí mais para essas metodologias ativas. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para dizer, na verdade, que se vocês perceberem que a aula está mudando um pouco, né, o jeitão dela, é porque isso, na verdade, já é solicitado para a gente pelo Centro Paula Souza há muito tempo, tá bom? E trabalhos em grupo. Vamos falar sobre um assunto que pouca gente gosta, né? Foi solicitado também nessas capacitações que tivemos, que a gente trabalhe mais do que nunca a desenvoltura de vocês, né? Uma capacidade de vocês aí de trabalhar em grupo, tá? Então, eu conto com a colaboração de vocês, tá certo? Tem alguns veteranos aqui que não conhecem os alunos, tá certo? Então, se chegar no momento que vocês não conseguirem aí interagir, porque daí às vezes a turma fica muito fechada, porque já todo mundo se conhece, os veteranos ficam meio que, já são todos veteranos, mas uns são mais veteranos, né? Já estão há mais tempo no curso, e aí fica assim, nossa, com quem que eu vou fazer agora esse trabalho, como é que vai ser? Se ficar sem grupo, aí eu vou ter que ir lá e dar um jeito de arrumar o grupo para essa pessoa, tá? Nós somos incentivados, inclusive, a nós mesmos montarmos o grupo. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro assim, vocês montem. Deu uma treta, muda de grupo. Não tem problema. Pode mudar. Entendeu? Só me avisa que mudou para depois eu ajustar a configuração, porque tem várias atividades que nós vamos trabalhar aqui que eu vou separar em grupo. Então, eu vou ter que fazer esse ajuste se mudar de grupo. Mas é só falar que mudou, não precisa nem contar a treta, tá? Não gosto de trabalhar em grupo. Gente, eu não gosto de todo mundo com quem eu trabalho junto também. No entanto, eu tenho que trabalhar com essas pessoas, entendeu? E sorrir, claro. Então, sorrir assim, tem que manter ali, né, uma certa cordialidade, enfim, tem que conseguir trabalhar com essas pessoas e é assim a vida, a gente não escolhe com quem trabalha. Então, vocês vão poder escolher, tá? Serão grupos aí de 5 a 6 pessoas para as atividades, e é isso, tá certo? Peço a colaboração de vocês. Então, eu gostaria que vocês me passassem o quanto antes, de preferência com a data limite até semana que vem, a formação desses grupos aí, tá? O nome dos integrantes do grupo e, de preferência, um nome para o grupo também, para eu poder colocar aqui nas atividades, certo? E aí, alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não? É o seguinte, tá? Eu uso esse e-mail, mas vocês sabem, né? E-mail da FATEC chega bastante e-mail de várias FATECs. Então, quando vocês tiverem uma dúvida que é urgente, entre em contato comigo pelo Teams, que aí é mais fácil de eu responder, assim, de dar uma resposta aí, né, mais rápida para vocês. Fiquei devendo alguma coisa do semestre passado de informação que você me perguntou e eu esqueci de responder. Por favor, me perdoe e coloque ali de novo.
que aí eu vou responder para vocês, tá certo? Eu gostaria de saber também se tem um representante discente daqui da turma, porque daí eu vou... O Anderson está falando ali, quem puder acrescentar em algum grupo, eu agradeço. Daqui a pouquinho, Anderson, vai ter um tempo aí que eu vou fazer a chamada e tudo mais, que aí também acho que fica mais fácil aí até para vocês interagirem e conversar melhor, tá? Se tiver um representante aí discente da turma, tá? Aí vocês me falam, porque às vezes eu quero passar um recado geral e tudo mais, então daí ficaria mais fácil, vamos dizer assim, tá? Ah, é você. Eu não lembrava mais que era você. Tá bom. Obrigada, Washington. Beleza. Tá bom? Então, assim, agora eu vou falar só alguma coisinha aqui para vocês. Quais são as referências bibliográficas que eu uso na disciplina, tá? Então, eu já vou esclarecer algumas coisas aqui sobre essas referências, viu, gente? Olha só. Eu uso as normas da ABNT, e aí vocês talvez me falem assim, professora, você pode passar as normas da ABNT para a gente? Não. Não posso passar. Por quê? Porque as normas são vendidas. Nós vamos falar sobre norma semana que vem. Mas, quando tiver alguma atividade que a gente use norma, daí eu faço aí um compilado das principais informações referenciando a norma, claro, tá? Mas eu tenho acesso às normas, só que eu não posso colocar aqui. Ah, professora, mas e se a gente achar na internet a norma? Tudo bem, vocês podem usar, mas eu não posso pegar uma norma, mesmo que ela esteja livre, disponível na internet e colocar aqui, gente, entende? Às vezes vocês querem que eu pegue e mande, eu não posso, não posso, isso pode dar muito problema, tá? Institucionalmente falando, eu não posso fazer isso, ok? Estou usando o livro também do Albino, de acidentes estruturais na construção, para discutir algumas coisas aí com vocês a respeito de controle tecnológico, falar um pouco aí sobre desempenho de edificações, alguma coisa só. Livro de estatística geral e aplicado, umas coisinhas aí simples, acabo usando, porque eu vou falar sobre controle estatístico de concreto e bloco de concreto, tá? E aí tem outras bibliografias complementares, mas assim, na verdade eu uso uma porrada de livros aí para compor a disciplina, livro do Bauer, de materiais de construção, tá? Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia dos materiais, tudo isso aqui eu acabo utilizando aí para compor a disciplina, tá? Agora, só antes de fechar aqui, eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui na disciplina, tá? Olha só. Vocês estão vendo, né? Acho que está compartilhado. A disciplina está aqui na introdução, ensaios, controle tecnológico, tal, blá, blá, blá. E aí, o que que acontece? Aqui, gente, ó, geral, em arquivos, tá? Em arquivos, se vocês quiserem falar alguma coisa para eu ouvir, coloca o microfone aí, porque eu não consigo ler agora exatamente, tá? Porque eu estou aqui com a página compartilhada. Então, aqui, ó, tá o cronograma para vocês, tá certo? Com todos os dias direitinho. Então, para não ter que abrir lá a aula 1, ele vai ficar aqui também. Então, olha só onde ele está. Dentro aqui de geral, ele está nos arquivos. As tarefas vão ficar aqui, eu ainda não coloquei nenhuma, mas elas vão ficar aqui. E aí, dentro da aula 1, que eu estou falando aqui com vocês, ó, dentro da aula 1, vai ficar aqui o slide da aula de hoje. E depois, na próxima aula, a ideia, eu sempre gosto de colocar antes, tá? Então, vai ficar aqui, tá certo? É claro que os slides, gente, é só um resumo, né, do que eu falo, porque, na verdade, acaba tendo muito mais coisas. Tudo bem, pessoal? Agora, eu vou pedir aqui para vocês, um momentinho, eu vou pegar aqui, na verdade, os nomes, vou verificar aqui, né, quem está online, tá? Então, eu vou pedir para que vocês aguardem aí mais um minutinho, tá certo? Que eu vou fazer a chamada, tá? Como é que eu faço a chamada? Normalmente eu vejo quem está aqui na lista e quem deu boa noite lá depois e preencho lá no Siga. Eu não vou ficar chamando um por um não, porque eu não tenho paciência para isso não, sabe? Deixa eu parar de gravar